Hoje a gente adentra as cartas às 7 igrejas da Ásia. Vamos começar o capítulo 2. Encerramos o capítulo 1 na semana passada. Hoje nós vamos ler Apocalipse no capítulo 2, do verso 1, obrigado, Jeff, até o verso de número 7. Apocalipse capítulo 2, verso 1 até o 7. Carta à igreja em Éfeso. E o tema da mensagem nesta noite é a revelação de uma igreja ortodoxa, mas sem amor. Diz assim o texto: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Olha que texto maravilhoso, e esta é a primeira carta da qual Apocalipse está endereçada. Nas introduções eu falei aqui que as sete igrejas da Ásia receberam este livro chamado Apocalipse. Muitas vezes a gente pode cair no engano ou até achar que apenas o trecho chamado carta à igreja, porque quando você olha a sua Bíblia, aí está com a Bíblia aberta, tem um título lá, Carta à igreja em Éfeso. Esse título aí não é canônico, ou seja, o autor não escreveu isso, o autor não colocou aquilo ali. Então, cada Bíblia acaba tendo um título diferente, dependendo da tradução, dependendo do projeto, da editora. Então, esses títulos que aparecem em negrito aí, nos capítulos, eles não são canônicos, não foram escritos pelos autores bíblicos, tá bem? Mas é um ponto importante, porque todo o livro de Apocalipse foi direcionado às 7 igrejas da Ásia. E aí, olha que interessante, irmãos. Esta carta foi escrita provavelmente por volta de 95 depois de Cristo. 95, 96 depois de Cristo. Ela está completando quase 2000 anos. Quase 2000 anos. 95 da era cristã. Tá? Então, estamos falando aí de uma carta que tem 1930 anos. Mas mesmo assim, a mensagem que Jesus, e olha que coisa interessante, é Jesus falando a João. Nós vimos aqui na semana passada, João na ilha de Patmos, recebendo do Senhor Jesus essa informação. Tem algo no texto bíblico que você precisa compreender. Nós chamamos de revelação. Então, quando você escuta aí, o profeta fulano de tal tem uma nova revelação. Mentira. Mentira. A revelação está fechada, irmãos. A revelação que está aqui, nos 66 livros, isso é revelação. Tá? Não existe uma nova revelação. Revelação está no livro aqui. Ok? Isso se chama inspiração, ou seja, o Espírito Santo inspirou mais de 40 homens no intervalo de 1600 anos e trouxe a revelação para eles, e eles registraram a revelação. A revelação foi registrada. O que eu e você temos
chama-se iluminação. O Espírito Santo nos ilumina em relação ao texto e nos traz clareza do texto, para que a gente aplique na vida. Então ninguém revela nada mais. Claro, se a gente vai entrar nos dons, é claro que Deus pode revelar alguma coisa, né? Olha, irmão, não vai sofrer um acidente. Ok, não tem problema. Mas trazer uma nova doutrina, um novo ensinamento, não existe. Ok? A revelação está fechada. Isso se chama sola escritura. Somente a escritura é a base de fé para a minha vida e para a vida de qualquer cristão. Mas olha que interessante. Esta mensagem continua viva. Esta mensagem ainda fala em nossos dias. E são admoestações do Senhor Jesus para todas as igrejas de todas as eras. Eram para as igrejas da Ásia e é para a igreja Palavra da Vida, em 2024. E é interessante, irmãos, porque olha só, as 7 cartas, elas falam de problemas como falta de amor, religiosidade, né? Religiosidade em detrimento à verdadeira espiritualidade, sincretismo, falta de vigilância, coisas que são bem atuais. Bem atuais. Se existe uma coisa que a igreja brasileira assimilou, foi o sincretismo. O que é o sincretismo? É a mistura de elementos espirituais e de crenças e de religiões. Principalmente movimentos neopentecostais, né, que você olha e trazem essa confusão teológica. Agora, preste atenção, por que eu coloquei no título da mensagem uma igreja ortodoxa? Porque a igreja de Éfeso era uma igreja teológica. Paulo ajudou a plantar essa igreja. Provavelmente, quem plantou essa igreja foi Áquila e Priscila, discípulos de Paulo, cooperadores de Paulo. Paulo era apóstolo. Olha a diferença dos apóstolos de hoje. O apóstolo era enviado. O apóstolo não pastoreava, ele não ficava numa igreja. Ele circulava, plantava a igreja, ia para outra missão, plantava a igreja, ia para outra missão, plantava a igreja para outra missão. Os apóstolos de hoje não fazem isso. Os que se intitulam apóstolos. Então, há um equívoco nisso. Mas Paulo, preste atenção, Paulo, ele volta para Éfeso e fica 2 anos e 3 meses pregando em Éfeso, algo que ele não fazia em nenhum outro lugar. Ele deu atenção para Éfeso. Éfeso, essa igreja, foi pastoreada por Timóteo e foi pastoreada por João. Olha que interessante isso. Então era uma igreja teológica, era uma igreja com muito conhecimento ortodoxo da palavra, da doutrina. E Éfeso, irmãos, era a mais importante cidade da Ásia naquela época. Ela estava entre as maiores cidades da época, junto com Roma, junto com Alexandria. Pensa nas cidades, nas grandes, nas megalópolis de hoje, Dubai, São Paulo, Nova York. Éfeso estava nesse patamar, claro, guardada as proporções e o tempo. Mas Éfeso era uma das principais cidades daquela época. Éfeso também era um centro cultural religioso. Éfeso tinha um templo para Diana, a deusa Diana, ou como os gregos chamavam, Artemis, tá? Diana eram os romanos que chamavam. Dizem que esse templo era 3 vezes maior do que o Panteão. Está lá em Atos 19, os efésios, né, combatendo a pregação de Paulo e dizendo: grande é Diana dos Efésios. Ou seja, era uma cidade portuária também. E no mundo antigo, qualquer cidade portuária tinha muitos cidadãos de outras civilizações.
Era uma cidade portuária, era uma cidade de comércio, era uma cidade de muita circulação, mas também era uma cidade de muita idolatria, de muita imoralidade, de muita prostituição. Então, olha só, Éfeso era o centro de grandes práticas e de todas as práticas supersticiosas, e era conhecido até mesmo pelas artes mágicas que existiam lá. Tá? E até, né, havia uma estátua de Diana que os efésios acreditavam que a matéria com a qual ela foi construída era um meteorito que tinha caído do céu, que era a própria Diana que tinha vindo do céu. Tamanho era o sincretismo e a idolatria que havia lá, e eles acreditavam que aquela estátua tinha poderes sobrenaturais. É esta carta, é esta cidade, é esta igreja que João está recebendo esses alertas. Quando você olha para as epístolas de Paulo, você vai ver a carta aos Efésios como uma das cartas mais eclesiásticas no meu entendimento. Uma carta que mais mostra como é a vida da igreja. Paulo tem ali, né, uma doutrina muito bem elaborada, falando de unidade, falando de corpo, falando de relacionamentos, falando de níveis de autoridade, de submissão, falando de guerra espiritual, de batalha espiritual, de dons ministeriais. Paulo fala tudo isso na carta aos Efésios. E é interessante, irmãos, porque esses 2 anos e 3 meses que Paulo permaneceu em Éfeso, a cidade se tornou um centro evangelístico para toda a Ásia. Então, Éfeso se tornou naquela época, na época de Paulo, mais importante do que própria Jerusalém, do que própria Antioquia da Síria, onde era a base ministerial de Paulo. Tem 2 Antioquias no mundo antigo, Antioquia da Pisídia, Antioquia da Síria. Síria ficava acima da Galiléia. Se você pegar um mapa aí na sua Bíblia e olhar Jerusalém nos tempos de Jesus, você vai ver que Judá, Samaria, Galiléia, Tiro e Sidom ficavam acima de Samaria, em cima de Galiléia, melhor dizendo, e ali ficava a Síria. Então a base de Paulo estava em Antioquia. Mas Éfeso se tornou, por ser cidade marítima, portuária, por ser uma cidade que tinha mais ou menos 250 mil habitantes. Lajeado tem 100 mil. 2 Lajeados e meia. Para o mundo antigo, há quase 2000 anos atrás, era um mundo. O mundo acontecia em Éfeso. Tudo acontecia em Éfeso. E aí Paulo institui lá um centro evangelístico, teológico, missionário, de capacitação. Então, Éfeso era uma cidade que conhecia muito bem a doutrina da palavra. Mas agora, depois dessa introdução, vamos olhar a carta nesses 7 versículos. Olha aí, fica com a Bíblia aberta. Diz lá: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Preste atenção numa coisa aqui. Se você for para o capítulo 1, você verá que Jesus se apresenta assim. Lembram? Você vai ver que Jesus diz: eu sou... Deixa eu pegar aqui, ó. Onde é que está? Capítulo 1. Você vai lá no versículo de número... Onde é que está aqui? Deixa eu só achar aqui no capítulo 1. Tarará. Vai lá no versículo de número 17, 18, vai dizer: eu sou aquele que vive, estive morto, tenho, né? No versículo 20, quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, 7 candelabros de ouro, e ele vai dizendo ali tudo que ele representa, tudo que ele é, tudo que está acontecendo com ele. Em cada uma das 7 cartas às igrejas da Ásia, Jesus usa um desses termos introdutórios para se apresentar às igrejas. E aqui ele está dizendo: olha só, eu sou aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas
e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Agora, ponto importante nesse primeiro versículo. Jesus ordena João a escrever. Está dizendo, escreve. Há uma ordem. Agora, isso é interessante porque o versículo diz que ele anda entre os candelabros de ouro. Nós vimos aqui que o candelabro representava o quê? Alguém lembra? Luz. O que era o candelabro? A igreja. Os 7 candelabros eram as 7 igrejas da Ásia. Preste atenção, grave isso. Candelabro é igreja. Mais adiante nós vamos ver um versículo muito importante a respeito disso. Então, Jesus anda entre os 7 candelabros. O que isso significa? Que Jesus está no meio da igreja. Que ele supervisiona a igreja, que ele cuida da igreja, que Jesus anda por ela, que Jesus sabe o que está acontecendo na igreja. E não é o templo, é você, é eu, que formamos esse corpo local aqui como igreja. E aí ele diz, olha só, ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreva. E assim diz, escreva. Olha só que interessante. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, os profetas, quando recebiam a revelação, eram inspirados pelo Espírito Santo e recebiam a revelação, eles diziam, assim diz o Senhor. Tem muita gente dizendo assim diz o Senhor por aí. Pessoas que não têm autoridade nenhuma para dizer isso. Pessoas que você olha a vida, pessoas que você entende que muitas vezes as profecias, e uma coisa muito interessante, a gente vai falar mais à frente sobre isso. Profecia, irmãos, ela tem 3 fundamentos principais: consolar, exortar e edificar. Profecia não casa ninguém, profecia não separa ninguém, profecia não mata ninguém, a não ser que, né? Claro que a gente olha para a graça e vê ali Ananias e Safira sendo mortos por mentirem ao Espírito Santo. Mas ninguém vai dizer, olha, né, se tu fizer isso, profecia se edifica, exorta e consola. E uma característica muito importante da profecia mostra o erro e apresenta a solução. Sempre foi assim. Toda a história da profecia foi assim. Não há nenhuma, como é que se diz no direito? Jurisprudência, é isso? Não há nada, não há nenhuma brecha, não há nenhum exemplo dizendo o seguinte, olha, não, foi feito em determinado momento, a profecia aconteceu de outro jeito. Não, a profecia sempre mostrou o erro, a acusação, mas também a solução. Arrependa-te. Se não arrepender, vai acontecer isso. E é isso que nós vamos ver nessa carta, porque nós não podemos esquecer que Apocalipse também é profético. Lembra o que eu disse para vocês? Apocalipse é apocalíptico, porque fala da escatologia, fala do futuro, é epistolar, porque é uma carta e ela circula, ela é doutrinária e ela é profética. Ela fala também de questões futuras. E aí, é interessante que essa característica, e aqui a carta começa a trazer memórias, né? Lembrar situações para a igreja de Éfeso. Porque o caráter profético dessa carta traz para a igreja de Éfeso verdades fundamentais. Preste bem atenção aqui. Verdades fundamentais que ela começou a negligenciar. A igreja de Éfeso começou a negligenciar verdades fundamentais. E quando nós negligenciamos isso pode determinar o futuro da igreja. Preste atenção aqui. Éfeso era conhecida como uma igreja mãe da Ásia Menor. Ou seja, muitos missionários, apóstolos enviados, partiram de Éfeso para outros lugares. Então Éfeso, ela deveria ter um discernimento espiritual muito apurado.
Ou seja, a igreja de Éfeso deveria olhar, é demônio, não é demônio, é falso mestre, não é falso mestre, é Deus falando, não é Deus falando. E nós vamos ver essa carta, e uma das características da igreja de Éfeso era o combate a falsos mestres. Agora, Éfeso tinha que ver Cristo como aquele que tem na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros. Ou seja, 7 estrelas e 7 candelabros, dizendo que Jesus é o Senhor da igreja e Ele governa a igreja. Amém? E olha só que interessante, numa igreja como essa, na verdade, em toda a vida de igreja, irmãos, não há espaço para o orgulho. Só Cristo é soberano aqui. Só Cristo é soberano. Ok? Grave isso. Só Jesus é soberano. Nós não somos melhores que outras igrejas da cidade. Nós não somos mais perfeitos que outras igrejas. Nós precisamos, na verdade, reconhecer que Jesus é o Senhor desta igreja e das nossas vidas. Ele é quem governa esta igreja. Ele é quem precisa ser adorado, Ele é quem precisa ser celebrado, Ele que precisa ser venerado aqui. Então não há espaço para o meu orgulho, não há espaço para o meu ego. E eu falei aqui, o grande problema das igrejas atuais são igrejas que colocam não mais o homem como o culto antropocêntrico, mas o ego mesmo. Evangelho terapêutico, emotivo. Descubra o teu espírito de orfandade. Veja o teu papai espiritual. Não existe isso. O Evangelho não é, e as palavras aqui de João não são para acomodar os teus sentimentos e fazer você se sentir a florzinha de Jesus. Não. É para que você realmente mude de vida. Ok, irmãos? E aí, olha só. Olha aí na Bíblia aberta, os versículos 16 e 13 do capítulo 1. Capítulo 1, tá? Olha o que diz o 16. Na mão direita ele tinha 7 estrelas. Tá? João está vendo Jesus ali. Foi a mensagem da semana passada. Cristo glorificado, Cristo exaltado. João está dizendo, ele tinha na sua mão 7 estrelas. O que diz no versículo 2? Ele conserva, no capítulo 2 diz, ele conserva na sua mão as 7 estrelas. Tá? Agora olha para o 13 lá do capítulo 1. O que diz? E no meio dos candelabros, o versículo 1 diz, aquele que anda no meio dos candelabros. Tá? É interessante isso. Porque se você olha para esse texto, o que João está dizendo aqui? Jesus tendo as 7 estrelas e andando no meio dos candelabros. João está dizendo que, e ele está enxergando aqui, a imagem de um Cristo que se preocupa com a sua igreja e tem autoridade sobre esta igreja. Então Cristo, preste atenção, Cristo está entre o seu povo. Eu tenho dito aqui que não são as paredes, mas é a reunião deste grupo, deste corpo, desta família, que nos caracteriza como igreja. E aí, irmãos, o aspecto disciplinar também está presente aqui, porque Cristo está advertindo a igreja de Éfeso. O Evangelho é uma advertência, é uma boa nova, sim. Boa nova para aquele que o recebe, mas é uma má notícia para aquele que o rejeita. E sendo uma boa nova, é uma mensagem também de advertência, de alerta, mas uma mensagem de esperança. Agora, olha só um pouquinho. Vamos para o versículo 2 e 3. Olha o que diz o versículo 2. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu
que são mentirosos. Olha só, olha o que Jesus está dizendo. São palavras de Jesus. É interessante você entender o seguinte. Nós cremos na teoria da inspiração plena e verbal. Eu vou explicar o que é isso. Lembra que eu falei que revelação é a palavra? Ok? Quem é que deu inspiração? O Espírito Santo. Nós cremos na inspiração plena. Significa que nós cremos que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Conforme está escrito em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada para ensinar, para exortar, para corrigir, para instruir. Então toda, isso é plena. E verbal, porque nós cremos que Deus não ditou. E também Deus não deu apenas a ideia para o apóstolo, para o autor, para o profeta. Foi verbal, Deus comunicou. Como é que se comunica, irmãos? Como é que se comunica a palavra? Falando, isso, falando. Então Deus falou aos homens. Abra comigo Hebreus capítulo 1, verso 1, olha o que diz lá. Olha o que diz em Hebreus capítulo 1, verso 1, e você vai entender o que eu estou dizendo aqui. Diz assim, ó, Hebreus capítulo 1, verso de número 1. Antigamente, Deus falou. Deus o quê? Falou. Muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Deus fala. Então Deus falou com os homens. E Deus tem falado com os homens. A revelação foi falada. Então o Espírito Santo verbalizou. Os profetas diziam, veio a minha palavra do Senhor dizendo, ou seja, falando. E eles registraram. Claro que você vai ter um Pedro, pescador, registrando, e você vai ter um Paulo, doutor da lei, registrando. É óbvio que os textos vão ser diferentes. Tanto que Pedro vai dizer na sua segunda epístola, dizendo, olha, os escritos de Paulo são difíceis de entender. Porque Paulo era doutor. Bota um doutor da lei e bota um pescador para escrever. Vai sair dois textos diferentes, bem diferentes. Mas os dois inspirados por Deus. Amém, irmãos? Então olha o que diz o texto. Conheço as obras que você realiza. Deus está falando, Jesus está falando para a igreja de Éfeso, dizendo, eu conheço as tuas obras. Ou seja, Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso, eu sei o que você tem feito. Eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei o que você fez. Jesus está dizendo, eu sei o que você faz. Ou seja, isso deixa muito claro um atributo divino chamado onisciência. Deus sabe de tudo. Alguém poderia dizer, né? Então para que orar? Mas o próprio Jesus orava. O próprio Jesus se retirava e tinha momentos a sós com o Pai e orava, porque ali ele se comunicava com Deus. Então mesmo Deus sendo sabedor, um filho que vem te pedir uma coisa, tu sabe. Mas por que se cria o diálogo, irmãos? Para um relacionamento. Pai e filho se relacionam por intermédio da comunicação, mesmo o pai sabendo as necessidades de um filho. Você deve orar para se relacionar com Deus, para falar com Deus, para ter uma vida com Deus. Mas olha só, o texto está dizendo que Jesus sabia exatamente o que a igreja de Éfeso estava fazendo. Não adiantava os irmãos de Éfeso se esconder, não adiantava eles fugir, não adiantava mentir, não adiantava omitir, não adiantava. E esse conheço as tuas obras, preste atenção aqui. Alguém poderia dizer, conhece o pastor antes? Ah, conheço. Não é um conheço, não é um simples conhecer os fatos. Preste atenção, irmãos.
Não é um simples conhecer os fatos, é conhecimento absoluto. Absoluto. Jesus conhece toda a tua caminhada como cristão. Toda. Simplesmente toda a tua caminhada. Ele sabe toda a tua vida. O salmista vai dizer que ele ainda era uma substância informe no ventre da mãe, e o Senhor já tinha contado todos os seus dias. Ou seja, ele não era nem um feto formado ainda. E o Senhor já o conhecia. Então, irmãos, esses versículos aqui mostram justamente como esta igreja de Éfeso estava encarando. Olha só, olha o que diz o verso de número 2. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus. Então, havia um trabalho árduo nessa igreja de Éfeso. Perseverança, suportava o sofrimento, não desfalecia. Ou seja, a igreja de Éfeso estava suportando uma perseguição por causa do evangelho, sem retroceder. Talvez até mesmo morrendo por amor à causa do evangelho, como muitos cristãos morreram pelo zelo ao cristianismo. Todos os apóstolos morreram, tirando exceto João, todos morreram de uma forma terrível. Crucificados de cabeça para baixo, transpassados por espadas, decapitados. Mas morreram com uma viva esperança de fechar os olhos aqui e abrir os olhos na eternidade. Então, irmãos, esses irmãos morreram por zelo ao cristianismo. Mas olha que coisa interessante que nós vamos encontrar na igreja de Éfeso. Havia um zelo doutrinário, ortodoxo. Ou seja, eles permaneciam fiéis à tradição apostólica. Nada mais, nada menos, uma igreja que passou Paulo e João. Imaginem ser pastoreado pelo apóstolo Paulo. Imaginem ser pastoreado pelo apóstolo João. Essa igreja respirava a teologia. Essa igreja respirava os ensinamentos dos apóstolos. Esta igreja vivia. Ela era o centro evangelístico daquela época. Ela odiava as heresias, ela combatia as heresias, ela guardava o ensinamento dos apóstolos. Olha o que diz o verso de número 3. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Sem esmorecer. Essa igreja era guiada pela palavra, pela doutrina. E essa igreja tinha perseverança. Perseverança nos leva à vitória. Jesus vai dizer: aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevere. Morra, mas não abandone o evangelho. Viva uma vida que glorifica o Senhor, mas não abandone a fé. Porque aquele que abandona a fé, Jesus diz, minha alma não tem prazer nele. O autor aos Hebreus vai dizer, nós não somos daqueles que retrocedem, nós avançamos. Então, o resultado desta igreja aqui, irmãos, é a vigilância espiritual. Linda igreja, maravilhosa, igreja da palavra, igreja da ortodoxia, igreja que combatia os falsos apóstolos, e havia muitos falsos apóstolos que peregrinavam entre as igrejas daquela época a fim de arrancar dinheiro do povo. Já naquela época, irmãos, já lá naquela época, os homens já usavam o evangelho para o benefício próprio. Evangelho não é para o teu benefício próprio. O evangelho é para expandir o reino do Senhor, para trazer a mensagem da boa nova aos perdidos, e que esses perdidos passem a viver dentro do reino do Senhor. Este é o objetivo do evangelho. Não é para o meu interesse,
não é para a minha particularidade, não é para aquilo que eu quero, para a minha vontade, para o meu deleite, não. Só que esta igreja, irmãos, tinha pontos fracos. E aí, olha o que diz o versículo de número 4. Tenho, porém, contra ti, ou contra você, o seguinte. Estava indo bem. Os efésios estavam indo tão bem. Elogio, suportou, perseverança, combate, não aceita os falsos apóstolos. Mas aí Jesus olha para essa igreja e diz: tenho contra ti algo. Porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. E aí deu problema. Este é um grande problema. Este é tão... Passa para mim, acho que travou aqui. Este problema é muito sério. É muito sério. Esse problema, ele ameaça a vida e o futuro da igreja. Se tem um problema que pode matar uma igreja local, chama-se a falta de amor. E Jesus diz: tenho contra ti. Todas as vezes, e olha só, nas sete igrejas da Ásia, 5 têm problemas. 5 recebem uma mensagem de algo que o Senhor tinha contra elas. Apenas Esmirna e Filadélfia, o Senhor Jesus não apresenta nenhuma acusação contra as igrejas. As outras 5, o Senhor mostra que tinha algo contra elas. Já pensou Jesus ter algo contra nós? É o que o texto está dizendo. Jesus está olhando para a igreja de Éfeso dizendo: tenho, porém, contra ti. É Jesus dizendo, não é João. É Jesus falando para a igreja: tenho algo contra você. Jesus está repreendendo esta igreja. Aí eu faço uma análise: será que Jesus pode repreender essa igreja aqui? Será que Jesus pode repreender as nossas vidas? Se fosse Jesus aqui, dizendo: tenho algo contra ti, o que tu ia fazer, irmão? O que tu iria fazer? Sabe o que Jesus está falando aqui? De problemas morais e espirituais desta igreja. E era algo muito sério e muito grave. E aí, olha só, o que Jesus está falando? Fala aqui de um descontentamento divino. O Jesus, Senhor, que tem na mão direita 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candelabros, que seus cabelos é como a branca lã, ou sua língua é como uma espada afiada que nós vimos. Este Jesus não está satisfeito com a igreja de Éfeso. Mas pastor, não é a igreja da palavra? Não é uma igreja ortodoxa? Não é uma igreja que odeia a heresia, que refreia a heresia, que prega contra falsos mestres, que mostra quem é falso apóstolo? Sim, uma linda igreja ortodoxa, mas uma igreja que pode estar morrendo, porque falta o essencial. Falta-lhe amor. E aí, Jesus está falando para uma igreja, dizendo o seguinte: olha, eu estou descontente, tenho algo contra ti. Já recebeu uma crítica? Tem a crítica da crítica e tem a crítica construtiva, né? Tem até gente que diz que não existe crítica construtiva, mas eu acredito que sim, tá? Eu acho que quando alguém nos corrige, que alguém nos mostra que a gente pode melhorar, a gente pode construir. Mas existe a crítica pela crítica. Só criticar. Eu uso o exemplo aqui, brinquei já várias vezes nas reuniões de cooperadores aqui, dizendo: tem um buraco lá na parede, do ar que o rapaz instalou muito para baixo. O pessoal arrumou, alinhou, o buraco ficou lá. Não adianta ficar só apontando que o buraco está lá e não fazer nada. Vai lá e faz. Vai lá e tapa o buraco, mete um jornal, bota um gesso, faz alguma coisa. A crítica pela crítica. Mas Jesus não está só fazendo a crítica pela crítica.
Jesus está chamando a atenção desta igreja e dizendo: tenho algo contra ti. É sério isso. Você deixou o teu primeiro amor. E caso a situação não mude, haverá um julgamento futuro. Isso é palavra profética. Caso a situação não mude, haverá um julgamento futuro. E aí eu pergunto, né? Jesus pode confrontar esta igreja? Ele pode confrontar você? Ele pode elogiar tudo que estávamos fazendo. Ele pode chegar aqui e dizer: olha, que linda esta igreja, que maravilha, que live, que louvor, que comunhão bonita esse momento de vocês aí durante o culto. Mas falta amor, e aí tudo vai pelo ralo. Palavra de Jesus, eu só estou interpretando ela. Então notem que não adianta muitas vezes. Poderia ser vocês poderiam, ao invés de estar sentado na cadeira da Mora aí de plástico, poderiam estar sentados numa linda cadeira estofada, né? Poderiam. Mas se faltar amor, irmãos, e aí? Nós não temos nada. E Jesus está justamente dizendo para esta igreja: falta o amor. E alguns vão debater: mas que amor é esse? É o amor lá do início da conversão? Que amor é esse que está faltando para esta igreja? Esta igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor. Não é isso que está escrito no texto? Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou, nem é perdeu, né? Está vivendo ali, olha, esqueci no caminho. Essa igreja simplesmente abandonou. Ela priorizou outras coisas e deixou o amor de lado. Ela escolheu. Ninguém abandona por nada. O abandono é uma escolha. Abandonei, né? Escolheu abandonar. Essa igreja escolheu abandonar o amor. A escolha foi da igreja. Tá bem? Ela perdeu o primeiro impulso, o entusiasmo, a empolgação com a vida cristã, e esta igreja se acomodou numa fria ortodoxia. Ela dava mais valor para a superficialidade do que para a profundidade dos relacionamentos. Por isso que às vezes, irmãos, a gente, teologia reformada, mas talvez Jesus está falando e abençoando numa pocilga de madeira pentecostal, onde os irmãos se amam, do que num templo luxuoso, frio, onde não há amor. Amor é o dom supremo. Amor é a base de tudo. Paulo vai dissertar dizendo: olha, se não houver amor, preste atenção aqui, se não houver amor, nada serei. Posso até dar o meu corpo para ser queimado. Meu corpo pode ser até dado, né? Posso dar tudo que eu tenho para os pobres. E aí, olha que interessante. É bem provável que a primeira geração dos irmãos de Éfeso era essa igreja fervorosa. A segunda geração falhou. Porque Paulo, nas suas viagens missionárias, nós estamos falando por volta de 48 a 55, 58 depois de Cristo. Ou seja, essa carta está sendo escrita 40 anos depois. 40 anos era uma geração naquela época. Lembram? Uma geração inteira morreu no deserto. Quanto tempo? 40 anos. 40 anos era uma geração naquela época. Então, nós estamos diante de uma igreja que é a segunda geração. A primeira geração certamente se manteve fiel, se manteve ali com a chama do amor aceso. A segunda geração perdeu o amor pelos semelhantes. Quando perdemos o amor, perdemos tudo. E esses irmãos de Éfeso receberam, experimentaram esse amor. Claro que talvez as suas lutas contra falsos mestres, o ódio pelo ensino herético, tudo isso produziu uma insensibilidade
áspera na relação de uns para com os outros. E aí abandonaram a virtude cristã suprema do amor. Muito grave isso. Às vezes a gente tem um denominacionismo, né? Ai, é a minha igreja, eu posso dizer porque eu nasci lá, tá? Eu sou a Assembleia de Deus. Eu sou da igreja, né? Minha igreja lá. Isso aí é idolatria denominacional. Às vezes a gente se perde nesse zelo. Não é que não tem que ter, tem que ter as duas coisas. Jesus elogia a igreja de Éfeso pelo zelo doutrinário. Jesus elogia a igreja de Éfeso por ser uma igreja da palavra, mas ele também mostra que faltava uma coisa. Então, nós somos uma igreja bíblica, mas precisamos ser uma igreja acolhedora, uma igreja que ama. Nós somos uma igreja centrada no Evangelho. Esse púlpito não é usado para falar outra coisa senão Evangelho, mas nós precisamos ser uma igreja de relacionamento, que ama. Não posso ter alguém aqui dizendo, eu vou hoje ficar de cara braba, não vou cumprimentar ninguém. Não, que o Espírito do Senhor te quebre essa dureza de coração. Não existe isso, irmãos. Não há, e aqui eu quero que vocês façam esse raciocínio comigo. Não existe a menor possibilidade de dizer que ama a Deus se nós não nos amarmos. Eu quero ensinar algo para vocês, preste todos atenção aqui, por favor. Pare todas as conversas e olhe para cá. Duas coisas que vocês precisam aprender. O que é uma igreja ortodoxa? Uma igreja que estabelece uma doutrina, um credo, ela tem uma confissão, ela estabelece muito bem a sua fé. Mas não basta isso, é preciso o que nós chamamos de ortopraxia, ou seja, é preciso viver aquilo que nós falamos que cremos. Se você crê que esta palavra é a palavra de Deus, você precisa viver a palavra de Deus. Não basta dizer, eu creio, eu sou evangélico, eu sou um cristão, mas você não pratica. O que Jesus diz para aqueles que não praticam? Tolo, são como tolos, constroem a sua casa sobre a areia. Agora aquele que pratica, aquele que ouve, que crê e pratica, esse é como um homem sábio que constrói a sua casa sobre a rocha. Firme fundamento. Mesma casa, os mesmos ventos, a mesma tempestade, as mesmas circunstâncias batem nas duas casas, mas uma permanece firme, a outra cai. A outra não permanece. Então não adianta dizer que crê, tem que viver. E aí, irmãos, olha só, 1 João, o amor é um dos testes desta ortodoxia, porque em 1 João vai dizer, se você diz que ama a Deus e não ama o teu irmão, tu és um mentiroso. Quem é o pai da mentira? Quem não ama o irmão é filho de quem? Poxa vida. Isso mesmo. 1 João é claríssimo, irmãos. Olha o que diz lá. Abra aí a tua Bíblia. 1 João, capítulo 4, verso de número 7. 1 João, capítulo 4, verso de número 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, existem muitos religiosos que não conhecem a Deus. Nisto se manifestou o amor do Pai. Agora deixa eu pular um pouquinho aqui, só deixa eu achar outro versículo aqui. Vai para o 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Por que eu tenho que te amar, irmão? Porque Ele me amou primeiro.
Por que você tem que me amar mesmo sendo um chato? Porque Ele te amou primeiro. É por isso que nós temos que amar. Agora olha o verso 20. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E o pai da mentira é um só. Então não seja filho do diabo. Não seja filho do diabo. Então olha só que coisa interessante. Vamos avançar aqui para finalizar. O cristianismo sem amor, irmãos, ele é uma mera religião qualquer, com ritos, com dogmas, com templos, com apelos, com um conjunto de pode e não pode. É isso. Vou passar aqui. Então, não adianta. Nós precisamos ter o amor. Amor verdadeiro. E aí, olha só que coisa interessante. Quem não ama e acaba, de certa forma, tentando viver uma vida com Deus, ele se torna um religioso. Ele tem uma mente religiosa. É aquela da lei, do dogma. O dogma é mais importante que a alma, né? Que tudo é mais importante que o ser humano. Os fariseus colocavam tudo abaixo da lei. Colocavam até as pessoas abaixo da lei. E Jesus veio para cumprir a lei. Jesus caminhou numa direção oposta, tá? Diferente dos mecanismos farisaicos. Jesus não aboliu a lei, como alguns dizem. Jesus aboliu a lei. Não. Ele cumpriu a lei e interpretou a lei de maneira tão correta que ele coloca o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E aí ele avança dizendo para os irmãos, para os seus discípulos: olha, um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros assim como eu vos amei. Mas não merece o meu amor, não merece o meu perdão. Não, ninguém está perguntando se merece. Como é que Cristo amou? Tu merecia? Também não. Não merecia. É nessa forma que Jesus está mandando a gente amar um ao outro. Não merecia. Agora, o caminho da religiosidade, irmãos, ele acaba, de certa forma, trazendo e aqui preste bem atenção, que eu vou falar, tá? Jesus está elogiando a igreja de Éfeso por ser uma igreja da palavra, mas faltava amor. As duas coisas são importantes. As duas coisas são fundamentais para a vida da igreja. Não adianta também só ter amor e viver em heresia. Mas também não adianta saber teologicamente tudo e não desenvolver o amor. E sabe, eu fico fazendo uma reflexão assim. A pandemia, ela trouxe muitos benefícios nesse sentido. Muitas pessoas tiveram que ir para o YouTube para cultuar o seu culto, né? Porque as igrejas ficaram fechadas. E aí as pessoas começaram a ver um monte de live pipocando, 500 igrejas fazendo live. E as pessoas começaram a ver, opa, tem uma vida fora da minha bolha religiosa. E as pessoas começaram a perceber que existe um evangelho, né, que está sendo pregado. E muitas pessoas começaram a sair dessas bolhas e procurar o evangelho saudável. Mas muitos também, ao verem que estavam sendo enganados, que estavam sendo expostos a um evangelho que não é evangelho, criaram uma dureza e uma frieza tão grande, que esqueceram do que verdadeiramente é o amor. Então nós não podemos, irmãos, extinguir de forma alguma o amor. Precisamos ser uma igreja bíblica, cristocêntrica, evangélica, que prega o evangelho, mas precisamos ser uma igreja que ama. Nós precisamos ser conhecidos pelo amor. Eu citei aqui esses dias,
Pesquisa na Bíblia quantas vezes aparece a expressão uns para com os outros. Muitas vezes. Amem uns aos outros, suportem uns aos outros, exortem uns aos outros, cuidem dos outros, considerem uns aos outros maiores do que a vocês mesmos. Existem muitos uns aos outros na Bíblia. Agora, vamos para o versículo 5 e 6. Diz o seguinte: Jesus tem a solução para esse problema. Qual é o problema? Abandonaram o primeiro amor. Jesus tem a solução. Vamos lá, versículo 5. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O que é candelabro? A igreja. Olha o que Jesus está dizendo para os irmãos de Éfeso. Volta de onde tu caiu. Lembra-te de onde tu caiu. A proposta de Jesus é lembrar do passado. Escute aqui. Escute bem aqui o que eu vou dizer agora. Talvez muitas pessoas vivam uma vida de depressão. E aqui eu não estou não estou entrando no mérito da depressão em si, como doença ou pecado. Porque eu entendo que pode acontecer as duas coisas, tá? Tanto ansiedade quanto depressão para mim, e eu provo biblicamente isso, que ela pode ser tanto uma doença quanto um pecado. Biblicamente, Jesus está dizendo, não andeis ansiosos. Se eu vivo ansioso, pode ser um pecado. Pode ser um pecado. Viver ansioso pode ser um pecado. Significa que eu não estou confiando em Deus. Significa que eu ainda não vivo uma vida com Deus. Mas pode também ser uma doença. Então, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Ok? Mas preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. Quando nós olhamos para o nosso passado e lembramos do nosso passado, o que esse passado nos traz? Dor, angústia, traumas, ferimentos. Pode ser. Mas em Cristo, esse teu passado, ele precisa ter um novo significado. Você não pode viver preso ao passado. Porque o passado não pode, o nome já diz, passou. O que tu vai fazer preso ao passado? Pode mudar a vida? Pode melhorar a vida? Pode resolver os problemas do hoje? Talvez se lembrar, olha o que Cristo manda essa igreja fazer. Lembra-te. Não é só, olhei para o passado. Não é só isso que Jesus está dizendo aqui. Esse lembrar aqui é um processo de olhar para trás. E aí eu vou dizer algo para você aqui, que vive preso ao passado, que vive depressivo com questões passadas, que vive angustiado por coisas que já viveu. Lembrou. Igreja de Éfeso, lembra-te onde caiu. Caí aqui. Lembrou? Traz para cá agora. Está aqui. O que isso significa para ti? Olha para esse evento. Olha para esse passado. Traz ele para cá. E aí você vai olhar para ele e trazer uma experiência daquilo que você está vivendo. Imagine você hoje com Cristo vivendo o que você viveu lá atrás. Imagine esse problema que você viveu hoje. Desta forma. O que você vai fazer com isso? Vai continuar se vitimizando? Vai continuar preso ao passado? Vai continuar colocando culpas do presente em questões do passado? Vai continuar deixando de experimentar o hoje, de desfrutar o hoje, de desfrutar a vida agora, porque você está preso num tempo e num espaço que não volta mais? Não volta mais. Você não pode fazer absolutamente nada com aquilo. Nada. Agora, Deus faz algo, Jesus faz algo com essa igreja e diz: lembra-te onde tu caíste. Traz para cá esse evento do passado e torna ele contemporâneo, torna ele para o dia de agora, e atualiza e vivencia novamente essa experiência que você viveu lá, do primeiro amor. Olha como tu era, olha como tu amava, olha como tu era feliz, mas está preso lá.
Então, Jesus propõe uma alternativa. Sabe qual é essa alternativa? Olha lá para o versículo. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Há um recomeço. Sabe como é que você recomeça? Com arrependimento. Teu passado não te define. Sabe como você recomeça? Com arrependimento. Lembra-te de onde tu caíste. Caiu, se arrependeu. Só o diabo que joga isso na tua cara. Miqueias vai dizer, Deus falando, que é como Deus lançando no mar do esquecimento, lançando na profundeza do mar o teu passado, o teu pecado. Mas mesmo Deus perdoando, tem pessoas que não conseguem viver o hoje. Jesus propõe uma saída. Conversão, arrependimento, metanoia, transformação da mente, expansão da mente, quando eu compreendo que estou errado e preciso viver uma vida de acordo com a palavra. Isto é conversão, isto é arrependimento. Então, arrependimento é entender que eu estou errado e Deus está certo agindo diante desta realidade. Ele está sempre certo. Ele está sempre certo. Amém? Agora, olha o juízo grave que tem aqui. Se os irmãos de Éfeso não se arrependessem, Jesus diz, vou remover o teu candelabro. Jesus está dizendo que esta igreja teria um grande julgamento, mesmo sendo uma igreja zelosa. Olha o que diz o versículo 6. Mas você tem em seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Nicolaítas, irmãos, existe pouca informação sobre, preste bem atenção aqui, deixa as crianças se acomodarem aí, tá? Nicolaítas, existe pouca informação sobre esta seita daquela época. Havia um dos 7 diáconos, lá de Atos 6, que se chamava Nicolau. E alguns acreditam que Nicolau era um homem, era um homem que tinha práticas pervertidas. E dali surge, um movimento gnóstico que enfatiza que o corpo era mau e o espírito era bom. E aí, misturando até mesmo o que vai aparecer em outras cartas, Balaão e Jezabel. Ou seja, idolatria e imoralidade. Então era isso que estava sendo combatido aqui. A idolatria e a imoralidade. E até mesmo, preste atenção, irmãos. Esses nicolaítas estavam baseados num ensino equivocado de Paulo sobre a liberdade. E eles faziam da liberdade uma libertinagem. Então isso é um alerta. Não faça da liberdade uma libertinagem. E aí Jesus, deixa eu passar aqui um slidezinho que eu quero mostrar. Clica para mim aí só porque eu acho que travou. Pode passar mais um aí. Aqui. Éfeso era uma igreja extremamente doutrinária. Éfeso era uma igreja teologicamente sadia, porém era uma igreja que não tinha amor. E ortodoxia, irmãos. O que é ortodoxia? O que cremos. Sem ortopraxia, que é a prática, é uma religião falsa. Ortodoxia sem ortopraxia é religião falsa. Amar a Deus e não amar o irmão é religião falsa. Escute, eu tenho falado, Deus está falando com esta igreja por intermédio dessa carta. Porque, olha o versículo de número 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essas igrejas, todas as igrejas de todas as eras, de todas as épocas. Então, não amar o próximo é religião falsa. Odiar alguém
É religião falsa. Fazer acepção de pessoas é religião falsa. É falsidade hipócrita. Jesus chama de sepulcro caiado, de raça de víboras. E aqui tem uma advertência profética, olha só, para que nós possamos abrir a mente e o coração para as verdades do reino. A mente e o coração para as verdades do reino. Lembram da parábola do semeador, que abriu a nossa série anterior, Parábolas do Reino? Uma semente cai à beira do caminho, Satanás vem e rouba. Uma semente cai entre os espinhos e os espinhos sufocam. Uma semente cai no solo rochoso, ela cresce, mas logo morre. Mas uma semente cai no solo fértil. Ou seja, quem está desejoso de ouvir, escute. Escute. E ouvir, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, significa obedecer. Ouvir significa obedecer. Então, todos que leem esta carta precisam perguntar: essa igreja se encaixa nessa situação? Falta amor nessa igreja? Está faltando palavra nessa igreja? Está faltando amor nessa igreja? Então, nós precisamos ouvir e arrepender. E o texto termina com uma promessa: ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Sabe o que é isso? Promessa de vida eterna. Você só vai alcançar, escute o que eu vou dizer aqui, irmão. Você só vai alcançar a vida eterna se você amar o teu próximo. Só. Ah, mas a salvação não é pela fé? Sim, é pela fé, mas a fé não pode ser morta. Eu evidencio esse amor de Deus amando a todos. Eu evidencio que eu amo a Deus amando até aquele que não me agrada. Não é gostar, é amar, é diferente. Ah, eu gosto do fulano, a gente se assemelha, a gente tem afinidades. Não é gostar, é amar. Amar é diferente de gostar. Ah, eu gosto do fulano porque a gente torce para o mesmo time. Isso é gostar. Agora amar é amar o chato do Colorado, que vai te mandar a mensagem quando, né? Brincadeirinha. Esquece, brincadeira. Mas amar é diferente de gostar, irmão. É diferente, é totalmente diferente. Você gosta pela afinidade, você ama porque é um mandamento. O Senhor está mandando esta igreja amar. Éfeso era uma igreja que tinha palavra, que era uma igreja sólida, que combatia heresia, mas não amava. Que nós possamos voltar ao primeiro amor. Amém? Vamos ficar de pé.